Então vamos começar. O presidente Jair Bolsonaro iniciou a visita oficial à Rússia participando de uma cerimônia de oferenda de flores no túmulo do soldado desconhecido na manhã desta quarta-feira, dia 16. A visita é tradição entre os chefes de estados que vão ao país. O monumento foi construído como homenagem para um militar morto durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945. O local é símbolo da vitória da União Soviética na guerra. O império que tinha a Rússia como principal país durou entre 22 e 91 e representou o bloco comunista do mundo, regime que é criticado por Bolsonaro. Ao anunciar que iria à Rússia, Bolsonaro ressaltou o discurso contra o comunismo ao dizer que Putin era conservador. E daí eu começo jogando para o Ângelo Rigon hoje. Visita legal, acho que para, de repente, até serve para o presidente mudar a visão que ele tem do mundo, né? E o que me deixou, assim, preocupado foi o fato dele manifestar apoio à Rússia, ele deixou bem claro o apoio dele à Rússia no momento de briga com... Ainda bem que o pessoal os bombeiros já tinham vindo apagar, porque ali ele, mesmo que informalmente, ele tomou um lado, que foi o lado da Rússia. Mas ele fez bem, sim, em fazer os exames. Devia ter feito isso, defendido os remédios desde o começo da pandemia aqui no Brasil, né? Serviria como exemplo. A gente sempre tem o chefe como exemplo. E só para encerrar, eu só não entendo o que o Carluxo estava fazendo lá, que ele é vereador do Rio de Janeiro, mas ele não vereia. Ele só fica viajando. E tem algo, não sai da minha cabeça, Vitor. Ele esteve em Maringá no dia 26 de outubro de 2019. Até hoje ninguém sabe por quê. Data do meu aniversário. Então ele veio pro seu aniversário, você não falou nada, Tony? Você convidou ele? Que maravilha, Francês. Celestino, essa homenagem do Bolsonaro aos soldados soviéticos é uma postura de diplomacia de um chefe de Estado ou é talvez um pouco de submissão do ponto de vista institucional? É uma homenagem que todo, né, o governante que visita a Rússia faz, né? Em outros países também essas homenagens são feitas. Então é de praxe, é da diplomacia, é uma tradição. Soldado desconhecido, que é uma homenagem independente da causa, né, aos soldados russos que combateram na Segunda Guerra os nazistas, né? E claro que é difícil a compreensão para muitas pessoas, porque para o conservador que foca no ser humano, independente da causa, né? O foco é no ser humano, então fica até difícil de compreensão para alguns. Então o presidente fez muito bem e um detalhe, né? O jornalista do consórcio, um jornalista do consórcio pegou Covid lá na Rússia e esse sim ficou enclausurado no hotel. O presidente fez todos os testes, inclusive 5, né? Então, se vai pegar DNA do presidente ou não, ele não está muito preocupado, porque a saúde dele está em dia. Francês. É um país que honra e lembra dos seus heróis. É um país que cultua, inclusive, a tradição e lembra a importância dessas pessoas para a história russa. E o nosso presidente foi, tipo, minha casa, minhas regras, convidado que ele foi para ir à Rússia já o ano passado. Ele foi lá e se submeteu tranquilamente aos testes de Covid, é o regulamento da casa, né? Se comportou diplomaticamente muito bem, tanto é que o pessoal não conseguiu, ele está procurando alguma coisinha para falar dele. Falar do sapatinho dele, que ele foi de botinha, bom, ele foi de botinha, porque lá estava fazendo 2 graus abaixo de zero. E sobre o discurso de solidariedade, faz parte, é um parceiro comercial muito importante do Brasil, inclusive para a nossa agricultura, que é o nosso peixe maior aí que a gente vende lá para os russos e para os chineses. O Vidigal, vamos pegar essa questão a gente vai falar sobre isso mais tarde. Eu quero focar nesse momento nessa questão da homenagem e também na questão dos testes, né? Coerente ou incoerente do presidente Bolsonaro fazer esses testes e fazer essa homenagem a esses soldados? Veja, aí depende do ponto de vista que a gente olha isso. Se a gente for olhar do ponto de vista de uma pessoa de um chefe de Estado que está
visitando um outro país, ele cumpriu as normas que estão vigentes naquele país. Mas o que é interessante, o que eu penso que seja interessante lembrar, é a contradição dessa posição do presidente, desse comportamento, vamos dizer assim, do presidente, a diferença dele para o discurso que ele faz para o eleitorado dele, né? Então, o que nós vimos aqui no decorrer de 2020, especialmente? O presidente questionando as regras, questionando o uso de máscaras, questionando governadores, questionando prefeitos, criticando o uso de máscara, criticando várias questões, e lá ele se comportou muito bem. E contraditório também, como foi bem dito aqui, a Rússia teve, para quem pode pesquisar, a Rússia teve um papel importantíssimo na Segunda Guerra Mundial. A entrada da Rússia na Segunda Guerra Mundial teve um papel importantíssimo. Então, de fato, o que eu quero dizer é contraditório, porque quem sabe que a Rússia não é comunista há muito tempo, se é que um dia foi. Não, a Rússia não é um país comunista. Então, esse discurso do eleitorado, do presidente, para o eleitorado dele, então, para as pessoas que viram o bom comportamento do presidente durante a visita lá, viu que lá fora ele se comportou bem, vamos dizer assim, mas aqui dentro ele se comporta muito mal. Ele poderia se comportar assim, aqui. Professor Itamar. Bem, Vitor, com respeito à visita aí do presidente Bolsonaro à Rússia, primeiro eu fico feliz quando eu vejo os comunistas falando mal, é sinal que ele está fazendo a coisa certa, E aí, como muito bem lembrou o francês, minha casa, minhas regras. Se ele vai visitar um país, ele tem que submeter a 5, 6, 3 ou 2 exames, sei lá quanto for exigido. Foram exigidos 5, ele tem que submeter, óbvio, a casa é do outro. Isso é absolutamente normal, Então fez bem sim submeter, até porque estava fazendo visita, Com respeito à visita ao túmulo, a colocar a coroa de flores no soldado desconhecido, é importante lembrar que isso vem, inclusive, bem antes da União Soviética. Isso começa em 1848, na Dinamarca, depois 1867 nos Estados Unidos, e aí vários países vão tendo isso. Veja bem, como até já observou o Celestino, isso do ponto de vista humanista é o quê? É a homenagem ao soldado morto durante o conflito, que ele não teve o seu corpo reconhecido. Então isso é, digamos, muito simbólico, não para ele em si, porque ele já foi, mas para os seus familiares e para aqueles que o amavam, E isso é englobado, inclusive, não só aqueles soldados soviéticos, mas todos os soldados russos que pereceram nas guerras e não tiveram seus corpos reconhecidos e, portanto, velados pelos seus familiares. Então, isso é um ato de humanismo e não tem nada de excepcional nem de um lado nem do outro. E o Bolsonaro comportou-se como deveria comportar um chefe de Estado. E aí, é claro que o povo vai achar sempre algo para cascar o bico. E a gente gosta. Vamos lá. O francês, você ia falar alguma coisa antes? Sua observação, a Rússia entrou na guerra porque ela foi invadida pelos nazistas, assim como Napoleão também tentou invadir. Todo mundo que vai lá... Dança com força. Ô Celestino, você pediu a palavra, só deixa eu jogar uma pimenta nisso daqui. Há 4 anos, durante a campanha de 2018, o Bolsonaro estava em cima de um trio elétrico, pegou um apetrecho e fez um sinal de como se fosse uma metralhadora falando: vamos fuzilar comunistas. E algo mais ou menos nesse teor. E agora ele vai lá entregar flores em um comunista, um soldado soviético, que foi morto, E como bem disse o professor Itamar, não foi reconhecido pela família, uma questão humanitária. Não parece, de repente, um pouco incoerente? Não da parte do presidente, A coerência fica da parte de quem não entende, o conservador. E aí eu queria colocar que tinha mais brasileiro, eu nem sabia que tinha tanto brasileiro na Rússia, Tinha mais brasileiro homenageando o presidente lá do que nas manifestações do Moro e do Lula durante as visitas ao Nordeste.
Beleza. Você pediu a palavra também, ô Rigon? Na verdade, só para sanar uma dúvida. Ele poderia ter essa mesma civilidade indo na posse do novo presidente do Chile, que aqui pertinho do nosso continente também, né? Não fez isso. Mas ele, por acaso, visitou o túmulo da múmia do Lenin lá, não? Sabe disso? Eu não tô sabendo, não. Então, era só uma dúvida. Só uma observação? Faça. O Bolsonaro diria isso. Os comunistas são bons lá na Rússia. Rapidinho. Assim, só lembrando esse fato especificamente, quando ele subiu no caminhão, pegou um pedestal, imitou como se fosse uma arma, porque gosta de fazer arminha, né? Subiu no caminhão, pegou o pedestal, imitou como se fosse uma arma e disse que ia matar a petrelhada ou quem quer que seja. Então isso não é coisa de conservador, isso não é papo de conservador, isso é papo de malandro e criminoso.